Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, diga assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento, me ajuda a compreender as verdades da sua palavra. Assim, Espírito Santo, revela ao meu coração as verdades da sua palavra. Me ajuda a receber com um coração simples e humilde. Transforma o meu coração e o meu entendimento. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus me dê graça para pregar para vocês aqui tudo que Ele colocou no meu coração. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diga assim: eu tenho uma origem. Fala assim: eu tenho uma origem. Amém? Você tem uma origem. Fala assim: eu tenho uma origem e estou caminhando a um destino eterno. Fala assim: eu tenho uma origem divina e um destino eterno. O que é a origem? A origem é da onde você saiu, sim ou não? Sim ou não? De onde você saiu? Você, ser humano. Ó, a gente vai ler a palavra aqui, eu vou falar muitas vezes a palavra humano. Fala assim: humano. Quando você me vê falando essa palavra assim, ó, ser humano, humano, humanidade, tá falando de você. Amém? Glória a Deus. Amém? Então quando você ouvir essa palavra de que humano, humanidade, tá falando de você. Fala assim: origem. Todo ser humano tem origem, sim ou não? Você veio da onde? Você tá sentado aqui hoje, você nasceu da sua mãe, sim ou não? Glória a Deus. Amém? Você nasceu da sua mãe, mas sua origem não é a sua mãe. Glória a Deus. Ó, Efésios 4:1. A gente vai conhecer hoje a origem do ser humano e o valor que Deus atribuiu a ele. Amém? Glória a Deus. Estou muito empolgado. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Na Bíblia de vocês está escrito assim: Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quero dar um exemplo para vocês. Sabe quando um casal acaba de casar e eles planejam, antes de ter um filho, eles pensam em ter um filho? Amém? Esse é Deus. Então fala assim: Deus me elegeu, me escolheu, desejou que eu viesse a existir antes de eu existir. Amém? Então Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus desejou que a gente viesse à existência antes de fato vir ao mundo. Amém? Fala assim: à medida que eu entendo as verdades da palavra, eu sou livre. Amém? Ó, guarda essa palavra. O jeito de você de fato vencer o diabo. Quando eu falo vencer o diabo, igreja, às vezes não é ir lá e colocar a mão em alguém e expulsar o demônio. Isso também. Quando eu falo vencer o diabo, eu falo vencer tudo aquilo que o diabo coloca nos seus caminhos, na sua vida. Amém? Coisas que acontecem na sua vida que você sabe que é ele por trás. Amém? Vou dar um exemplo: medo. Medo de doença, medo da morte, medo da miséria, medo da crítica. Medo, um exemplo. Amém? O medo propriamente dito não é o diabo, né? Mas você sabe que é ele que está ali por trás causando. Amém? Então fala assim: o jeito de eu vencer o diabo é me submetendo à palavra de Deus. Então é importante você ouvir. A Bíblia fala que as meditações do nosso coração sejam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Que o que o Senhor colocou no meu coração aqui é bem profundo. E o meu desejo é que eu mergulhe e vocês mergulhem também. Amém? Glória a Deus. Então dê toda a sua atenção, dê todo o seu coração. Amém? Ó, Efésios 1:4. A gente acabou de ler aqui que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, sim ou não? Ó, antes de Deus criar o mundo, Deus estava em um lugar, sim ou não? Onde que Deus estava? Vamos lá, ó. Quero levar o pensamento de vocês, tirar o pensamento de vocês da terra, do dia a dia, do comprar, vender, pagar, dormir, acordar. Não, vamos começar a pensar nas coisas do alto agora. Antes de Deus criar a existência, onde que ele estava? Na eternidade, sim ou não? Sim ou não? Antes de Deus criar a terra, ele estava na eternidade. Só que Deus é o Criador. Ó, agora vou dar uma explosão em vocês. Se Deus criou a eternidade, onde que Deus estava antes da eternidade?
Eu quero levar vocês a pensar. Porque não é só pensar, igreja, é para que vocês possam compreender aquilo que Deus fez de maneira plena. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Deus criou a eternidade, a Bíblia chama de Deus o Pai da eternidade. Então a eternidade, a existência, o mundo está dentro de Deus, amém? Porque Deus é primeiro antes de todas as... Vou dar um exemplo para vocês, é como uma mulher grávida, tem um bebê dentro dela, sim ou não? Só tem um bebê porque tem a mãe, estão entendendo? Então Deus criou a eternidade, Deus criou o tempo, o espaço, a matéria, o mundo como aí você conhece hoje, amém? Glória a Deus. Por que eu quero levar o pensamento de vocês a pensar nas coisas do alto? Porque a gente vai subir um pouquinho lá no céu e vir descendo com as coisas que aconteceu aqui na terra e a nossa vida, como o que aconteceu lá atrás, na nossa origem, influencia a vida no dia de hoje, amém? Glória a Deus, amém? Vamos acompanhar aí? Coloca a mão no coração, fala assim: Espírito Santo, me ajuda a compreender as verdades da sua palavra. Fala assim: me ajuda, eu não quero só ouvir, mas eu quero receber revelação. Fala assim: Espírito Santo, me dá revelação da sua palavra, amém? Quando você recebe revelação, igreja, não é só um conhecimento que você tem, produz transformação e cura, amém? Glória a Deus. Ó, a gente foi criado por Deus. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus desejou que a gente viesse à existência. Deus desejou que você viesse a existir, amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe uma pessoa, um ser, que não é uma pessoa propriamente dita, que ele insiste em oprimir, em arruinar a vida do ser humano desde a origem. Quem é esse ser? Quem é esse ser? Desde a origem do ser humano, desde o início, desde os 2 primeiros homens, existe um ser que é espiritual que desde a origem tenta oprimir, destruir, o que ele puder fazer para piorar a vida do ser humano, ele vai fazer. Quem é esse ser? O diabo, sim ou não? Amém? Por que é importante você entender isso? Vocês vão compreendendo. Então eu e você foi eleito em Deus. Deus nos desejou ter antes da fundação do mundo. Só que tem um ser que acompanha a vida dos seres humanos aqui na terra. Embora o diabo não seja onisciente, onipresente, onipotente, eles são muitos demônios, amém? Mas vamos falar especificamente um, o que começou tudo. Desde o começo da vida do ser humano, o que ele puder fazer para destruir, para arruinar, para oprimir, para dificultar, para fazer de ruim, ele vai fazer. Por que ele faz isso? Por quê? Fala assim: por quê? O diabo oprime o homem. Lembra que eu falei para vocês que a palavra homem, ser humano, está falando de mim e de nós, amém? Então por que o diabo, agora eu vou trazer aqui para a sua vida, por que o diabo persegue a vida dos seres humanos desde a concepção, desde o nascimento? Por que isso? Fala assim: por quê? Por quê? Vai em Isaías 14, 12. Por que o diabo atormenta o homem? Atormenta o homem desde que ele nasceu, desde que ele é criança. Estou dando um exemplo aqui desde que ele é criança, mas desde a origem, desde o início de tudo. Por que ele atormenta o homem? Vamos ter um vislumbre aqui. O profeta Isaías dá um vislumbre aqui do que se passava no coração do diabo, amém? Inicialmente não era diabo. Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, 12. O que a gente vai ler aqui é antes do céu e da terra existir, amém? Fala assim: os tempos eternos. Os tempos eternos. Antes de Deus criar o ser humano, amém? Preste atenção. O profeta Isaías, quem era o profeta? O profeta era um homem que tinha uma inspiração divina de Deus. Ele conseguia ver o reino espiritual e o reino natural ao mesmo tempo, com os olhos de Deus, amém? Para que fique claro, o profeta Isaías aqui, ele está falando para um homem, para uma situação específica. Só que essas palavras, ela não só é só para aquela pessoa. Ele estava, de certa forma, anunciando, ilustrando o coração do diabo, do Lúcifer, do Rassatã, como você queira chamar, do inimigo, amém? Do diabo, do ser de luz primeiramente criado por Deus. Então ele estava falando aqui, mas o que ele estava dizendo não era só para a pessoa, ele estava profetizando aqui, Isaías. Ele estava mostrando através daquela profecia o que tinha acontecido lá atrás, amém? Então a gente vai ler o versículo 12, Isaías 14, verso 12. A gente vai ler aqui agora o que se passava no coração do diabo antes dele se tornar diabo, amém? Igor, mas o que tem a ver? Você estava falando que nós veio da origem, o diabo. Vocês vão entender como tudo está ligado, amém? Se ele atormenta eu e você, seres humanos, tem um porquê, sim ou não? Que porquê é esse? É isso que a gente vai ler, Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Tá, estrela da manhã aqui, está falando dele. Filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações.
o verso 13. Então está falando que ele foi tirado do lugar onde ele estava. O verso 13, ó. Você dizia no seu coração. Olha o que ele pensava no próprio coração. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo de Deus. Basicamente ele está falando aqui, ele estava ali vivendo, mas em seu coração ele pensava, eu vou subir na Assembleia de Deus. O que era a Assembleia? Um lugar onde as autoridades de Deus se reuniam e consequentemente ele era uma autoridade também. E é o que ele pensou, eu vou erguer o meu trono, eu vou dominar acima de Deus, no lugar mais alto do Monte Santo. Fala assim, dominar sobre tudo. Esse primeiro versículo aqui revela isso no coração dele, ó. Preste atenção. Subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Está falando acima de tudo que Deus criou. E me assentarei no Monte Santo. Se assentar é num trono, sim ou não? No Monte Santo, no ponto mais elevado do Monte Santo. Verso 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como Deus, ou como o Altíssimo. Então, basicamente, antes da gente vir à existência, lá nos tempos eternos, se achou iniquidade. A Bíblia fala que se achou iniquidade no coração dele, se achou orgulho. Deus deu uma posição, Deus deu honra, Deus cobriu ele de coisas preciosas, mas ele não estava satisfeito com o que Deus deu. Ele queria o lugar de Deus. Fala assim, orgulho. A Bíblia fala que se achou iniquidade, pecado, orgulho. Tem outro texto que fala sobre ele, mas a gente não vai ler, que é muita coisa. Está escrito em Ezequiel 28. Então se achou orgulho nele. Deus tinha dado uma honra, uma posição. A Bíblia fala que ele regia as pessoas lá, ele tomava de conta. Só que dentro dele se achou orgulho. O desejo de querer ser como Deus, não só de querer ser como Deus, mas o desejo de estar no lugar de Deus. De dominar, de governar sobre tudo. Amém? Compreenderam até aí? Amém? Então essa é a essência dele. Essa é a essência dele, o orgulho, o desejo de ser Deus. Verso 15. Lembra que Jesus disse uma vez assim, ó. E vi Satanás descer como um raio. Olha o verso 15, ó. Mas as profundezas do Sheol, ou do inferno, ou do Hades, pode estar escrito na Bíblia de vocês, será levado. Irá ao fundo do abismo. Então ele estava numa alta posição, ele foi lançado. O lançado aqui não é só ser lançado na terra, mas ele foi tirado do lugar onde Deus criou ele originariamente. Amém? Então por que raios que o diabo insiste em atormentar o ser humano? Por quê? Fala assim, por quê? Fala assim, por quê, Igor? Por que ele insiste? Vai lá, em Gênesis 1, 26. Ó, duas coisas que o diabo queria. Ele queria ser como Deus e queria o lugar de... Ele queria o trono de Deus, sim ou não? Amém? Fala assim, Deus, dá uma lição nele. Deus dá uma lição nele, igreja. E adivinha quem é a lição dele? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Deus, na sua sabedoria, ele dá uma lição ao orgulho que o diabo tinha, ao desejo de querer ser Deus e ao desejo de querer governar no estado de Deus. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, lembra que eu disse homem e mulher? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, e domine ele sobre os peixes sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao... Peraí, o diabo inicialmente queria ser quem? Queria ser Deus, e se assentar no lugar onde Deus estava assim, o que Deus faz? Deus desce. A Bíblia fala que no início ali Deus cria o universo, depois ele cria a terra. A Bíblia fala que em 7 dias ele cria a terra, no 6º dia ele cria a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Fala assim, eu sou a coroa da criação. Você tem um valor que você não conhece. Você tem um valor que você não conhece. O diabo tem ódio da nossa vida, porque ele sabe, em essência, a honra que quando a gente foi criado, Deus atribuiu a nós. A única pessoa que tem honra em si mesmo é Deus. Então só pode dar honra quem tem? O que é a honra aqui? A honra aqui, igreja, não é bajulação, não é nada disso. É Deus adornar você. Vou procurar as palavras para que vocês entendam. É como se Deus desse uma graça, um brilho ao ser humano, uma glória. Melhor dizendo, a palavra glória, porque lá no final vocês vão entender. Então Deus cria o homem, a imagem e a semelhança, e dá o que para o homem? Verso 26 aí, ó. E disse então Deus, façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então você é imagem e semelhança de quem? De quem? Você é imagem e semelhança de Deus. E o que Deus deu para o homem? Domine ele sobre os peixes sobre as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Quero que vocês parem para pensar aqui. Quem é o atormentado dessa história, igreja? Somos nós ou o diabo? Ele queria ser Deus, ele queria ter o domínio e o governo onde Deus está. O que Deus faz? Deus desce na terra, cria um ser novo, eu e você, a imagem e semelhança de Deus. Existem quantas pessoas na terra aí? Uns 7 bilhões de pessoas? Sim ou não? Quem é atormentado com a ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus? O diabo. Vocês estão entendendo? O diabo é atormentado com a ideia do homem ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque era o que ele queria ser na essência. Vocês entendem? Eu vou usar a palavra mais que vocês conhecem. A inveja, sim ou não? A inveja geralmente, né, é a que a pessoa quer ter o que você tem. No caso do diabo, ele não quer ter o que você tem. Ele gostaria de ser quem você é. Fala assim: eu fui criado à imagem e à semelhança do Criador. Fala assim: eu não sou fruto do acaso. Fala assim: eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de... Fala assim: eu tenho uma origem divina. Sim ou não? A Bíblia fala que Deus pegou o boneco, fez do pó da terra, sim ou não? Fez um boneco de barro. Depois Deus fez o que com o boneco? Soprou. Quando o alento, o ar de Deus entrou dentro do boneco, o boneco tornou vida. Sim ou não? Mas na onde que estava o homem antes de entrar para dentro do boneco? Estava na onde? Dentro de Deus. Levanta a mão os homens aí. Vocês carregam uma semente, sim ou não? Para que vocês venham ter um filho, vocês carregam uma sim ou não? Estão entendendo? Eu e você, ser humano, foi criado em Deus. E o plano de Deus, o desejo de Deus, no seu infinito amor, era que eu e você fôssemos formados à imagem e semelhança dele. Por isso o diabo, ele se atormenta, igreja. O maior tormento não é das pessoas que são atormentadas pelos espíritos. O maior tormento é dele. Em olhar para mim, para você, ser humano, e ver que exatamente o que ele queria ser e aonde ele queria estar, Deus deu para mim e para você. Glória a Deus. Igreja, isso não é exaltar o homem, mas é mostrar para você, ser humano, a dignidade que você tem como criação de Deus. Vocês entendem? Glória a Deus. Vai em Salmos 8. Salmos no capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Quando eu e você para olhar a imensidão do universo, sim ou não? O universo é grande, sim ou não? Sim ou não? O universo, os bilhões de estrelas, bilhões de planetas. Às vezes não vou colocar nem tão longe. Quando você para olhar a natureza, tudo ali perfeitamente criado. Aí você olha para a natureza, tudo bem criado. Você olha para o universo, as estrelas, os planetas, os sols, as galáxias, tudo bem feito. Você como ser humano, o que você se pensa sobre você mesmo? Meu Deus, eu sou um pozinho, uma poeirinha no meio de tudo isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Quem já pensou isso aí? Antes de você pensar isso aqui, né, teve um homem na Bíblia, que é o que a gente vai ler agora, Davi. Ele já pensou isso aí. Olha o que ele pensou. Salmos 8:3. Salmos, capítulo 8, versículo 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmastes. Então está falando de alguém que está olhando para a criação divina. Verso 4. Ele se pergunta: quem é o homem para que com ele se importas? Quer dizer, no meio de tudo isso aqui que você criou, será que eu tenho algum valor? Será que eu tenho alguma importância? A pergunta que ele faz. E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Quer dizer, o universo é tão grande. Será que o ser humano tem algum valor? Ou será que é só estamos aqui por estar, é tudo fruto do acaso? Verso 5. E aí, aqui igreja, parece que o Davi faz a pergunta quando ele olha para a criação e o Espírito Santo dentro dele dá a resposta. Verso 5. Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais
e o coroastes do quê? E o coroastes do quê? De glória e de honra. Verso 6. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo pusestes. Verso 7. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Verso 9. Senhor, Senhor, nosso, como é majestoso teu nome em toda a terra. Então ele pergunta, que é o homem no meio de toda essa criação? E aí o Espírito responde e ele escreve. Um pouco menor do que o sol, as estrelas, a lua, os seres celestiais. Mas de glória e de honra o coroastes. Você tem um valor que você desconhece esse valor. E você só vai conhecer esse valor à medida que você vai conhecendo a Deus. Fala assim, eu tenho um valor. Fala assim, eu tenho valor para Deus. Fala assim, o diabo não vai tirar essa verdade do meu coração. Diga assim, eu sou amado por Deus. Fala assim, a minha vida, a minha existência é preciosa para Deus. O que você fez para que Deus viesse te amar? O que você fez para que Deus viesse te amar? Nada. É como você que é pai e mãe. O que seu filho fez para que você o amasse? Nada. Ele só precisou existir. Assim é você. Só que o diabo, igreja, ele não para por aí. Ele viu que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você acha que ele aceitou, sim ou não? Sim ou não? Não, ele ficou o quê? A tormenta? O que ele fez? O que você sabe? Não vai ler para não tomar tempo. Ele levou o homem à queda. Lembra do Gênesis? Ele comeu o fruto e com isso o pecado entrou no mundo. Fala assim, a glória do Criador é expressa através da criação. A glória do Criador, igreja, ela é expressa através da criação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês veem um quadro bem bonito, uma pintura bem bonita, você pergunta o quê? Quem pintou, sim ou não? Quando você olha um quadro bonito. Quando você denigra aquele quadro, esse quadro é feio, esse quadro aí está todo torto. Quem vai ser ofendido com aquilo ali? Quem vai ser ofendido? O Criador, o pintor do quadro, sim ou não? Vocês estão entendendo? Então há uma beleza no ser humano que o ser humano, quando está distante de Deus, ele desconhece. Há uma glória, uma graça de Deus reservada ao ser humano, que quando o ser humano vive distante de Deus, ele não sabe. E quem sabe que há algo para o ser humano guardado? O diabo. Vocês estão entendendo? Depois de Deus ter criado o homem à imagem e semelhança dele, o diabo não se deu por vencido. O que ele fez? Ele levou o ser humano à queda. Ele levou o ser humano a pecar contra Deus, a perder o lugar. Duas coisas que ele fez quando o pecado entrou. Ele perdeu o lugar que Deus deu para ele, o homem perdeu. E foi, por causa do pecado, o pecado foi entrando, o homem foi perdendo a imagem e semelhança de Deus. Qual foi o primeiro assassinato da Bíblia? O do mundo, né? Da Bíblia não, fala do mundo. Qual foi? O irmão matando? O Caim matando a? Vou fazer uma pergunta para vocês. Reflete o caráter de Deus isso, sim ou não? Vocês estão entendendo? Então o ser humano foi sendo deturpado pelo pecado. E quem estava ali por trás fazendo isso? O diabo. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vejam Romanos 3. Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha esse versículo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente leu lá em Salmos que Davi falou que Deus deu uma glória, de honra e de glória o coroastes. Só que por causa do pecado o homem perdeu. O homem perdeu. O homem natural hoje ele vive com medo do quê? Ele vive com medo da morte, com medo da pobreza, da miséria, com medo da crítica, tem medo do que as pessoas pensam a respeito dele, tem medo da velhice, medo de ficar doente e por último, medo da morte. Sim ou não? Por que esses medos? Por que isso? Porque aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deu ao homem no início, o diabo ou melhor dizendo, o diabo fez com que o homem perdesse. O homem de maneira legal deu para o diabo. Deus, o que Deus fez? Deus ele humilhou de certa maneira, ele abateu o orgulho do diabo quando ele criou o homem à imagem e semelhança.
Ele fez com que o diabo, no orgulho dele, fosse humilhado. Você queria ser a mim e sentar no meu lugar? Pois eu criei uma criatura que ela reflete a minha glória. Eu e você. Amém? Glória a Deus. O diabo deixou barato, sim ou não? O que ele fez? Fez o homem cair. Só que eu quero que vocês prestem atenção agora. E o que Deus faz com relação à queda? Qual é a resposta de Deus? Deus criou o homem. É como se tivesse, um dá um soco, o outro dá um soco de volta. E agora chegou a hora de Deus devolver. O homem caiu. Aí, ó, Deus, o homem que você criou, a sua imagem, a sua semelhança. Aí, ó, acabou de pecar, acabou de matar o semelhante. Esse foi a criatura que você criou? Vocês estão entendendo mais ou menos? O que ficou no coração do diabo? O orgulho, tá vendo? Eu deveria estar no seu lugar. Eu deveria ser quem você é. O que Deus faz? Fala assim, Deus, mais uma vez, dá uma lição no diabo. Quando eu falo diabo, igreja, eu estou falando do orgulho. A Bíblia fala que o Deus rejeita o orgulho. Deus rejeita. Deus não tem comunhão com o orgulhoso. Mas Ele dá graça ao humilde. Há um valor intrínseco na sua vida. Tem um valor dado por Deus, melhor. Esta é intrínseco, né? Dado por Deus. Há um amor, há um apreço de Deus pela sua vida. Vocês estão entendendo? Talvez o diabo encha a sua mente de pensamentos. Eu tenho certeza que ele faz isso. Que você não vale nada, que você não presta, que você é só mais um, que sua vida é essa derrota, essa desgraça que você não vai sair, você é um Zé Ninguém, você não teve pai, você não teve mãe, sua vida é doença, sua vida é miséria, seu destino é a morte, você está aqui só para sofrer mesmo, então acaba com sua vida logo, ou melhor dizendo, faz besteira, vive de qualquer jeito, não tem valor, você não está indo para lugar nenhum. O que ele faz? Ele tira, ele com as mentiras tira do homem a verdade de que ele tem valor para Deus, de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como que o homem vive? Com aquele vazio, sim ou não? Com aquele vazio existencial, com aquela angústia, com aquela tristeza. Ele tenta possuir coisas para preencher o interior. Ele busca posições. Se eu for um presidente, se eu for um prefeito, se eu for um jornalista, se eu for um médico, se eu for alguém, daí eu vou me sentir. Vocês estão entendendo? Alguém. Ou melhor dizendo, se eu tiver um cargo, né? Se eu for alguém influente, eu vou me sentir bem, eu vou ser preenchido, e não vai. Sabe por quê? Só pode dar valor a você aquele que te conhece, aquele que te criou. E quem te conhece? Quem criou você? Deus? Sim ou não? O mundo diz para mim e para você, quando eu falo o mundo, quem está por trás manipulando, a Bíblia diz que é o diabo, que se você tiver a melhor casa, o melhor carro, o dinheiro, a fama, o sexo desregrado, beber, o que deve você vai ser feliz. Sim ou não? Você vai encontrar a plenitude, a satisfação. Fala assim, plenitude. Plenitude significa ser completa. É a mesma raiz da palavra perfeita. Não, se você fizer isso, você vai ser perfeito. Você vai viver no ápice da vida humana. É assim que você vai encontrar a felicidade. E de fato não é, igreja. Ele sabe que quando a pessoa vive com esse tipo de pensamento, cada vez mais ela vai se afastando da sua essência. Cada vez mais ela vai se afastando do plano original que Deus criou ela para ser. Vocês estão entendendo? Igreja, é como se ela estivesse sangrando e ela fica procurando um monte de subterfúgio. É como se ela pegasse band-aid para tentar tampar aquela ferida que sangra dentro dela. Qual é a ferida que sangra? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde que eu vou? Sim ou não? São perguntas bem profundas, sim ou não? Vamos lá, Romanos 3, 23, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de... Então quando Adão pecou, ele perdeu a glória de Deus. Qual que foi a resposta disso? Qual que foi a resposta de Deus ao diabo ter causado, ao diabo ter levado o homem a pecar? Qual que foi? Lá em Lucas 4. Perdão, igreja. Romanos 5. Depois a gente vai em Lucas 4. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos O que ele está falando? O que Adão fez com que eu e você tivesse sujeito ao pecado e consequentemente à morte. Vai no 15 agora, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre o que Adão fez e causou o pecado, e entre a dádiva. O que é a dádiva aqui? É o que a gente vai ler, o que Cristo fez.
Pois se muitos morreram por causa da transgressão, por causa de um pecado de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça, de um só homem, Jesus, transbordou em muitos. Igreja, preste atenção. Então a resposta de Deus para a humanidade perdida e agora distante de Deus foi enviar Jesus Cristo. Vai vendo aí, ó. Transbordou para muitos. Verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus e a consequência do pecado de um só homem. Então não se pode equiparar o erro de Adão e a crucificação, a graça, melhor dizendo, a graça que veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode comparar. Porque por um pecado veio o julgamento, que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Basicamente o homem culpado, o homem carregado, pesado nas suas dores, cheio da sua maldade, quando ele vem para Cristo, quando ele recebe a Cristo, fala assim, ele recebe a graça. Continua lendo. Verso 18. Perdão, 19. Vamos ler o 18. Ó. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação dos homens, um pecado só, o pecado de Adão, veio a condenação de toda a humanidade. Assim também, um só ato de justiça. Qual que foi o ato de justiça? Deus falou assim para Adão: Adão, o dia que você comer, certamente morrerás, porque o salário do pecado é esse foi o pecado. Por causa desse pecado, a morte invadiu o mundo. E todo ser humano agora ficou sujeito ao diabo, sujeito ao pecado e, consequentemente, sujeito à morte. Mas por causa de um só ato de justiça, todo o poder do pecado e da morte foi quebrado. Qual foi o ato de justiça? Qual foi o ato de justiça que a Bíblia está descrevendo? Vou ajudar vocês. Qual foi o ato de justiça de Jesus? Qual foi o ápice da justiça manifesta em Cristo? A crucificação, a morte. Basicamente Deus falou assim: Adão, não coma, se comer você vai morrer. Quando Deus envia a Cristo, Deus fala: filho, vai ser necessário que você agora morra a morte de Adão, para que eles tenham libertação do domínio do diabo, da escravidão do pecado e do medo da morte, da consequência da morte. Vocês compreendem? Glória a Deus. Guarda isso daí, ó. O ato de justiça de Jesus então seria morrer no nosso lugar. Guarda isso aí. Vou ler de novo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação dos homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por que você é um pecador hoje? Por que você é um pecador? Por que uma pessoa que não tem Cristo é um pecador? Por que, igreja? Porque ela está debaixo da consequência daquilo que Adão fez. Quando ela recebe Jesus Cristo, acontece o quê? Ela é justificada. Aquilo que Adão fez agora deixa de ter poder e domínio sobre ela, e agora ela passa a viver debaixo daquilo que Cristo fez por ela na cruz. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Verso 19, ó. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Verso 20. Igor, mas eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de falha. Verso 20. A lei foi introduzida para que ressaltasse a transgressão. Quando a lei foi dada por meio de Moisés, o homem se tornou consciente do pecado. Mas quando Jesus Cristo veio, mas aonde aumentou o pecado, superabundou, ou transbordou a graça. Glória a Deus. Aonde você é fraco, por causa daquilo que Adão fez, quando você vem para Cristo, é nesse lugar que Ele te fortalece. A Bíblia fala que é da fraqueza o forte, da fraqueza sai o força. Vocês estão entendendo, igreja? Então andar em Cristo não é andar na sua força, é andar na força de Deus. Andar em Cristo, para que você ande de maneira correta, não é você andar nos seus parâmetros. Não, eu estou em Jesus agora, eu não vou pecar, eu não vou falhar, agora na força do seu braço. Você não consegue, porque senão não precisava Jesus Cristo ter morrido. Estão entendendo? Andar em Cristo é o que a Laís leu na abertura do culto. É olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé.
É você saber que você não consegue ser perfeito. Você não consegue as coisas pela sua própria força. A tentação de Adão foi isso. O diabo basicamente falou para Eva: Eva, Deus falou para vocês não comer de nada aqui, né? Aí a Eva ela falou: não é bem assim, é daquela árvore ali. Aí o diabo falou: não, é que Deus não quer que você saiba que no dia que você comer você vai se tornar igual a Ele. A Bíblia fala que ela olhou para a árvore e ele falou: essa árvore, nossa, ela está bonita aos olhos. Qual foi a tentação ali? Tem algo que você não sabe, tem algo que Deus escondeu. Se você decidir viver distante de Deus, distante debaixo do governo, do domínio de Deus, você vai ser como Ele. Por que você precisa se sujeitar a Ele se você mesmo pode ser Deus? Se você mesmo pode ser o pai das suas decisões, Por que você precisa de Deus? Sim ou não? Quando ela come do fruto, é isso que ela está dizendo. A igreja não tinha nada demais no fruto em si, mas era a consequência, era o que representava aquilo. Estão entendendo? Glória a Deus. Basicamente representava a emancipação. Quem aqui sabe o que é emancipação? Sabe quando você é jovem e você já não quer mais viver debaixo da casa do seu pai e da sua mãe, mas você não se tornou de maior ainda. Aí você vai lá no juiz e lá sai uma folha lá chamada emancipação. Aí você agora assume os atos, você assume a responsabilidade pelos seus atos. Você se torna de maior sem ser maior. É basicamente o que Adão fez. Adão se desligou, se desconectou de Deus. Decidiu viver emancipado de Deus. Glória a Deus. Amém? Verso 21. A fim de que assim como o pecado reinou, fala assim, o pecado reinou na morte, também a graça reina pela para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. Então antes de Jesus Cristo vir na terra, o pecado reinava e o diabo reinava por meio do pecado e da morte. Mas quando Jesus Cristo vem, agora se vigorou uma nova lei, a lei da justiça, a justificação, melhor dizendo, por causa do que Cristo fez. Vai lá agora em Lucas 4:5. Lucas 4:5. Falei para vocês que a gente ia mergulhar, hein? Lucas 4:5. Isso a gente falou no culto passado. Jesus Cristo tinha que vir na terra, sim ou não? Ele tinha que vir na terra. E ele fala assim, Jesus tinha que morrer. Não tinha outro jeito. Lucas capítulo 4, verso 5. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. O verso 6. E lhe disse: eu lhe darei a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dadas. E eu posso dá-las a quem eu quiser. Lembra que a gente falou no último culto que o Adão, quando pecou, ele deu a autoridade do planeta Terra para o diabo. E o diabo podia fazer o que ele quisesse. É isso mesmo. Basicamente o que o diabo está oferecendo para Jesus aqui, presta atenção nessa parte. Basicamente o que o diabo está oferecendo para Jesus é aqui, se você prostrado me adorar, o que você veio conquistar de volta, eu te dou aqui, sem você precisar passar pela crucificação. Ele está oferecendo ali um caminho, um atalho para Jesus. Se você adorar aqui, a Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. A Bíblia fala isso. O diabo sabia disso. Que alguma coisa Deus vinha fazer por meio de Cristo. Ele falou, não tem toda essa briga. Vamos fazer assim, ajoelha aqui, me adora e eu te devolvo a autoridade que você veio buscar. Verso 7. Então, se você me adorar, tudo será seu. Quer dizer, eu devolvo de volta. Verso 8. E Jesus respondeu: está escrito: adorarás ou adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Basicamente o que Jesus estava respondendo ali é: eu prefiro fazer a vontade de. Agora é a hora que eu quero que vocês prestem atenção. Lembra que eu falei para vocês que Deus deu uma resposta ao que o diabo fez com o ser humano? Qual que era a vontade de Deus para Jesus? Vamos lá. Era crucificar? A vontade de Deus para Jesus era ele passar pela cruz. E por que um dos motivos, que Deus queria que o homem, que Jesus passasse pela cruz? Por quê? Fala assim, Deus queria que o diabo fosse derrotado por um homem. Vocês estão entendendo? O diabo derrotou quem lá no jardim, igreja? Lembra que eu falei para vocês no começo da pregação, o homem é quem? Representa nós, sim ou não? A humanidade, os nossos primeiros pais, Adão e Eva lá atrás. Quem venceu lá no jardim? O diabo ou Adão? O diabo, sim ou não? Se distanciou o homem de Deus, sim ou não? Então qual era a vontade? Deus não era poderoso, sim ou não? Deus podia
assoprar e o diabo sumir, sim ou não? O que Deus fez? Assim, Deus tomou a forma de um ser humano. Deus tomou a forma de um homem. Vocês estão entendendo, igreja? Será que a humilhação foi grande, sim ou não? Deus podia literalmente, com os poderes de Deus, destruir o diabo, sim ou não? O que Deus faz? Deus decide vir a imagem de um homem. Ele se faz carne. Fala assim, Deus se fez carne. Sim ou não? Para mais uma vez abater o orgulho do diabo. A vontade do Pai não era só que Jesus morresse. A vontade do Pai era que um homem vencesse o diabo. Porque, se o poder do planeta, o domínio sobre o planeta Terra foi tomado pelo diabo, só quem poderia tomar de volta era um homem também. Sim ou não? Era um homem. A semelhança de Adão foi dada. Então só a semelhança de Adão poderia tornar de volta. Vocês estão entendendo? Compreendem isso? Amém? Lembra que eu falei para vocês que ia falar de coisas? Vocês estão entendendo, igreja? Estão vendo a humilhação que ele passou? Fala assim, Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem. Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas ele decide na sua soberania deixar os poderes de Deus de lado, vir como ser humano, ser dependente de Deus como ser humano, e na sua dependência de Deus ele derrota o diabo. A Bíblia fala que ele vive uma vida sem pecado. Vai lá em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, 3. E isso é bom e agradável perante o Senhor. Aqui Paulo está falando para orar pelas autoridades para que haja paz. Versículo 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Então ore para que haja paz, porque o desejo de Deus, porque isso é agradável a Deus, e o desejo de Deus é que todos os homens, todos os seres humanos sejam salvos. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o quê? Você está recebendo o quê? O conhecimento do quê? É qualquer conhecimento, sim ou não? É o conhecimento da o conhecimento da verdade. Verso 5, olha isso, igreja. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os. Na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, Jesus Cristo, o homem. Olha como que está aqui, Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que ele está falando aqui? Que Jesus Cristo era um ser humano. O diabo foi derrotado por um ser humano. Verso 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vocês viram aqui a resposta de Deus naquilo que o diabo fez? Qual foi o orgulho dele? Aí a criatura que você criou, para ser sua imagem e sua semelhança, refletir a sua glória. De fato, o homem se afastou de Deus. E aconteceu diversas coisas ruins ao longo da história. Mas de repente Deus envia Jesus. Igreja, o próprio Deus se faz um ser humano. Ele entra na condição de homem para poder vencer o diabo tete a tete. Eu vou dizer, o diabo ainda era um pouquinho superior ainda. Sim ou não? Porque o diabo era espírito, Jesus teve fome, sim ou não? Glória a Deus. Vai em Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 4. Filipenses 2, 4. Filipenses 2, 4. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se Igreja, em essência, Jesus Cristo era Deus. Mas na terra, ele viveu, ele andou como um ser humano. Toda tentação que você passa, dor, tristeza, medo, tudo isso, Deus passou. Estão entendendo? Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, por que Deus pode se compadecer de você? Porque não é só porque ele está lá no céu e sabe de todas as coisas. Porque ele veio como ser humano e ele sentiu o que você sente. Deus sentiu tristeza, Deus sentiu traição, traído por Judas, sentiu cansaço, sentiu a dor, sentiu o abandono, quando seus discípulos abandonaram ele na cruz. Tudo isso, ele
Então ele conhece o ser humano. Ele conhece o ser humano de dentro para fora, tanto como criador, como se faz semelhante ao homem. Continuando, ó. Versículo 7. Olha isso, igreja. Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele se desfez dos poderes divinos, se fez um ser humano, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si e foi obediente até a morte de cruz. Verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo. Verso 10. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre. Lembra quando você veio no culto? O pastor fala em nome de Jesus, quando o demônio manifesta. Por que ele fala isso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo no mundo onde Deus está, no mundo dos homens e no mundo dos demônios. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até agora eu contei para vocês e mostrei para vocês o que aconteceu entre Deus e o diabo. E eu e você, ser humano, onde se encaixa no meio de tudo isso aí? O que eu e você perdeu lá no início, igreja? Vamos lá. A semelhança com Deus e o domínio. O domínio. Eu vou colocar em palavras mais simples aí. O homem perdeu o domínio próprio, o domínio sobre si. Começou a se tornar em partes como um animal, guiado pelos seus desejos, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas vontades. Como se de certa forma ele perdesse. De certa forma não, a Bíblia fala que ele perdeu, que nem a gente leu. Ele foi destituído da glória de Deus. Sim ou não? Só que Jesus Cristo, que é Deus, se tornou um ser venceu o inimigo do homem. Porque o diabo não é inimigo de Deus. Apesar de ser principalmente inimigo de Deus, ele não pode fazer nada contra Deus propriamente dito. Mas contra o ser humano pode. Sim ou não? E eu e você, onde se encaixa? Olha em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Fala assim, eu tenho valor. Fala assim, eu tenho valor. Oh, Espírito Santo. Efésios 2:4. Vamos ver se vocês vão pegar, hein? Efésios 2:4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e nos nossos pecados. Pela graça sois salvos. Então Deus nos amou quando a gente estava distante dele. Verso 6. Olha isso, igreja. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele, está escrito o que aí? Não. Lê, igreja. O que está escrito aí? Lê o verso 6, igreja. Lê vocês. E Deus. Vamos ler aqui, ó, todo mundo junto. E Deus. De novo, mais alto. E Deus. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes. O que é isso? Verso 7, ó. Para mostrar nas eras vindouras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Qual era o lugar que o diabo queria se assentar à igreja? No começo que eu preguei para vocês, ele queria se assentar no monte de Deus. Ele queria ser a semelhança e a imagem de... O que Deus fez em Cristo? Nos reconciliou consigo e nos fez o quê? Nos fez o quê que está escrito ali? Volta o 6, Thaís. Nos ressuscitou e com ele nos fez se assentar nas regiões. Você tem valor para Deus. Você tem um valor para Deus. Ó, a semelhança que o diabo queria ser, Deus criou você. O lugar de domínio que ele queria, o trono que ele queria se assentar, Deus criou e deu esse trono para o homem. Sim ou não? Você tem valor para Deus. Vocês não estão entendendo. Deus vai ajudar vocês a entender. Igreja, você não é um pedacinho, um cisquinho, uma poeirinha que veio nessa terra. Você é amado e especial para Deus. Você é importante para Deus. Pode ninguém nesse mundo
Eu diria que as pessoas que não dão valor umas às outras é porque não conhecem o valor que tem. Mas quando você conhece a Deus, quando você compreende o que Deus fez em Cristo, por amor à sua vida, você compreende que a autoridade que o diabo desejava, o que Cristo fez aqui? O que está escrito aqui? A Bíblia fala que Cristo vencendo, Ele perdoou o seu pecado, Ele perdoou os meus pecados, pagou a dívida, quebrou o poder do pecado, do diabo, da morte, e fez o que com o homem? O que Ele fez com o homem? O que Ele fez com você, igreja? Ele me deu domínio sobre o diabo. Ele deu domínio sobre o diabo. Vocês estão entendendo? O desejo de Deus é que vocês vivam na origem, como Ele criou vocês para ser. O que Jesus, quando veio na terra, em semelhança de homem, fez? Quando a tempestade se levantou, Ele fez o quê? Estou usando aqui coisa bem grande. Ele parou a tempestade, sim ou não? Ele disse, homens de pequena fé. Quando Pedro estava lá desesperado para pagar os impostos, Senhor Jesus, os cobradores estão aí cobrando a gente. A Bíblia fala que Pedro entrou. Ele nem falou para Jesus. Jesus falou, Pedro, por que você está preocupado? Aí Pedro, sem querer falar, Jesus fala, os filhos dos homens estão vindo cobrar os impostos, né? Vai lá, Pedro. Pesca. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele e vai sair uma moeda. Paga o meu e o seu. O que é isso, igreja? Domínio. Fala assim, Deus, quer que eu ande em domínio? Domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre o medo, domínio sobre a preocupação, domínio sobre a ansiedade e principalmente sobre o causador de todas essas coisas. Quem? O diabo. O diabo. E você anda no domínio, não no seu domínio, não porque você é santo, porque você é bom, não, porque Jesus Cristo te faz dominar. Vocês estão entendendo, igreja? Deus nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Lê aí Efésios 1:3. Esse versículo vocês conhecem, né? Efésios 1:3. Efésios 1:3. Fala assim, a vida é espiritual. Tudo primeiro acontece nas realidades espirituais, para depois se manifestar. Igreja, espiritualmente falando, você está na onde? Na onde você está? Vou ajudar vocês. Vocês estão agora aonde aqui? Aonde vocês estão aqui agora? Aonde vocês estão, igreja? Na igreja, sim ou não? Vocês estão fazendo o que na igreja? Sentados, sim ou não? Amém? Esse é o corpo físico de vocês. Mas você que tem Cristo, espiritualmente você está onde? Aonde você está? Que a Thaís tirou, mas vocês leram. Assentados com Cristo nas regiões. E Cristo é quem? Cristo é quem, igreja? Cristo é Deus, igreja. E você está falando que eu sou Deus? Não, estou falando que Deus governa. E do mesmo jeito que Deus governa, Deus delegou o poder e a autoridade para que você governe. Igor, governe sobre o quê? Primeiramente sobre a sua vida. Tome o controle da sua vida de volta. Comece pela sua casa, pela sua família. Depois, o lugar onde você vai. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, o reino de Deus, ele vem na terra através dos filhos desse reino. Quem são os filhos, igreja? Eu e você. O Criador que criou os céus, a terra, o universo e tudo que nela há. Onde que ele está aqui? Onde que ele está agora? Jesus Cristo está onde? O Espírito Santo. Em você, igreja. Habitando em você. Igreja, quando Jesus morreu na cruz, Ele não só perdoou os seus pecados, mas como a gente leu em Romanos, a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos, perderam a glória de... Quando Cristo ressuscitou, o que Ele fez? Ele trouxe de volta o que o homem perdeu. O que o homem perdeu. Eu sei que talvez você não esteja vendo o seu corpo brilhar. Mas como assim? Eu sei que talvez por raciocínio humano, natural, seja difícil. Mas tem uma glória reservada para mim e para você, da parte de Deus, que o homem perdeu. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo trouxe de volta. Só que se você não tem um entendimento renovado, você vem para a igreja pedindo coisas que Deus já... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Que o que, igreja? Que vai te abençoar
Hã? Que já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Você está entendendo? Fala assim, a minha identidade é espiritual. A minha origem é espiritual. E o seu destino? E o seu destino, igreja? Igreja, você nasceu de Deus. Você está vivendo aqui na terra. Quando você morrer, você vai para onde? Hã? Para Deus. Você nasceu de? Você vai voltar para Deus. Estão entendendo? Vocês compreendem? Por isso que o Filho veio resgatar aquilo que se havia perdido. Quem se perdeu? Eu vou colocar em palavras mais simples ainda, para vocês compreenderem o valor que vocês têm para Deus. Igreja, se um bandido, um assaltante, presta atenção, um assaltante, a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Um assaltante, uma pessoa que quer assaltar, ela está com uma arma. Ela vai roubar um lugar. Ela vai roubar um carro velho ou um carro novo? Ela vai roubar um barraco, um lugar que não tem dinheiro, que não tem nada de valor, ou um banco, um lugar que tem muito dinheiro? Hã? Por quê? Porque o banco tem algo de valor está escondido ali, sim ou não? Por que o diabo atormenta e machuca e fere o ser humano? Porque o ser humano... Quem é o ser humano, igreja? Quem é o ser humano, igreja? Você tem valor. Igreja, eu sei que vocês estão acostumados com o mundo. O modo de pensar do mundo é assim. Não, se você é uma pessoa boazinha, se você ajuda os pobres, se você faz o bem, você tem Mas se você é um bêbado, um drogado, um fumante, até um ladrão, você não tem Essa não é a ótica de Deus. Quantos aqui são mães e pais? Se seu filho viesse a usar droga ou cometer um crime, você ia ficar feliz com ele, sim ou não? Não. Você ia deixar de amar? Sim ou não? Mesma coisa que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você em Cristo Jesus. Igor, qual o meu valor? Quando você vai comprar uma coisa cara, né? Melhor dizendo, quando você vai comprar uma coisa boa, geralmente ela é? Sim ou não? Você vai comprar uma barra de ouro. É caro, sim ou não? Por quê? Porque tem valor. E por que o ouro tem valor? Porque é um material escasso, sim ou não? Quanto mais escasso o material, mais Porque em obra de arte você vê as pessoas pagar milhões. Porque é única. Assim, é única. Vocês não entenderam. Uma obra de arte, igreja, Mona Lisa. Por que ela é cara? Porque ela é? Ela é? Quem é o único, igreja? Você. Você é o único. Mas eu sou cheio de defeito, Igor. Não importa, você é o único. Deus não vai criar outra pessoa igual você. Não existe outro igual você. Não vai existir. Você é? Igor, então você está exaltando o homem? Não. A graça de Deus, igreja, ela traz humildade para o homem sem degradar o homem. Fala assim, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Vocês estão entendendo? A graça de Deus, ela mostra o valor que o homem tem, e o homem permanece humilde. Ela mostra o quão precioso o homem é, sem tornar ele vaidoso. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem, igreja? É isso que o diabo não entende. Como pode você ser feito à imagem e semelhança de Deus e você não está com o peito estufado? Eu vou encerrar, presta atenção. Esse orgulho vocês vão ver. Não sei se vocês vão ver, né? Quando o anticristo se manifestar, ele vai ser a personificação das trevas. Vocês vão ver um homem orgulhoso na sua plenitude. Mas porque você que tem Cristo deve compreender que você tem valor para Deus. Eu e você que tem Cristo, a gente deve compreender o valor que a gente tem. Vou voltar aqui, ó. Quando você vai comprar uma obra de arte, uma peça, um instrumento, qualquer coisa que seja, você vai pagar um valor alto naquilo que é bom, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, eu sou único. Abre Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Quando você vai comprar uma coisa cara, ou melhor dizendo, uma coisa boa, você paga caro, sim ou não? Sim ou não? Tem pessoas que parcelam muitas vezes, sim ou não? Porque é caro, você não tem o dinheiro para dar de uma vez. Apocalipse capítulo 1, versículo 5.
Apocalipse 1:5. Aqui é João testemunhando o que ele viu diante do trono de Deus. Agora a gente vai ler o verso 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. E os soberanos do... Ó, igreja, presta atenção. Aqui é a Bíblia que está dizendo. E o soberano dos reis dos reis, no plural, sim ou não? Ponto. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pés. Então Jesus nos ama e Ele nos libertou dos nossos pés. Com o quê? Lê aí, ó. Dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, se eu e você tivesse à venda, qual foi o preço que foi pago? Sangue de quem? E Jesus era quem? Entenderam? Jesus era o próprio Deus. E o sangue de quem foi derramado para perdoar os seus pecados? O sangue de Deus. Você está vendo como o ser humano tem valor? O diabo diz que você não tem valor. Igreja, quem ama deturpar a imagem de Deus no ser humano? Igreja, quando o homem foi criado, sabe quando você tem uma impressão digital? Tem impressão digital de Deus dentro do homem. Quando vocês já viram aquela pessoa que está completamente deformada? Vou dar um exemplo simples. Vocês viram a pessoa em um determinado tempo, depois você ficou bastante tempo sem vê-la. Você voltou a vê-la de novo e ela estava completamente deturpada e diferente daquilo que você conheceu. Para vocês conseguirem imaginar. Consegue imaginar? É assim que o diabo faz com o ser humano. Por isso que ele põe o ódio, a raiva, a mentira, a ganância. Faz o ser humano matar e machucar um ao outro. Porque em essência... Igor, mas é um mendigo que está pedindo dinheiro, eu sei que ele vai pedir o dinheiro para usar droga. Não, esse daí não tem valor, não tem dignidade. Igreja, a dignidade vem diferente do mundo, não é pelo que a pessoa faz, mas é por quem ela é. Você não usou droga igual um mendigo? Mas que dignidade você tem? Eu e você teria para estar diante de Deus? Se Ele mesmo, como Criador, não tivesse nos dado. Vocês estão entendendo? Fala assim, vou olhar para mim mesmo e para o meu irmão. Não com os olhos desse mundo, mas com os olhos de Deus. Isso significa ter a mente renovada. Quem tem a mente renovada, olha para o seu irmão, não segundo a perspectiva humana, mas segundo a perspectiva divina. Você vê o mais miserável homem. Você olha para Deus e fala, ele pode ser o mais miserável homem pelas atitudes que ele está cometendo, mas dentro dele tem a semelhança e a imagem de Deus. Ele ainda é criado à imagem e semelhança de... Por isso ninguém é melhor do que ninguém. E aquele que era o melhor que todos e o melhor de todos, se humilhou a si mesmo. Estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim, a minha vida foi paga pelo sangue de Cristo. Fala assim, eu sou amado. Feche seus olhos. A Bíblia fala que quando você... Irmão, não estou sentindo, Igor. Não, é o que você crê. E quando você declara, aquilo vai se tornar realidade em você. Feche os seus olhos. Fala assim, o meu coração não pertence à ira. Fala assim, meu coração não pertence à ganância, à inveja, à cobiça. O meu coração não pertence ao medo, aos maus desígnios. Fala assim, o meu coração pertence a Jesus Cristo, o único autor e consumador da minha fé. Fala assim, eu sou amado por Jesus Cristo. Fala assim, eu sou amado por Deus. Fala assim, Deus me criou a sua imagem e a sua semelhança. Fala assim, eu carrego a imagem e a semelhança do Criador. Eu e você carregamos a imagem e a semelhança do Criador. Fala, essa é a minha identidade. É aí que está o seu valor, igreja. Vou ler o verso 6 e a gente ceia. E nos constituiu. Ó, você vê como Deus é. Igreja, para Deus não bastou só salvar você dos seus pecados. Eu vou dar um exemplo para você. Sabe quando o filho pródigo voltou? A Bíblia fala que ele foi lá, pecou, prostituiu. O irmão dele fala que ele prostituiu, né? A Bíblia em si não fala. O irmão dele que acusa ele. Ele fez tudo que tinha de errado com o dinheiro. O pai deu. Aí ele volta. Ele volta, não. Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou falar, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele já vai inventando desculpa.
A Bíblia fala que quando o pai olha para ele, o pai vai correndo até ele, abraça ele. Quando o pai abraça ele, dá um beijo, já está dizendo para ele assim: filho, esquece, está tudo pago. A Bíblia fala que ele caiu em si, ele se arrependeu, amém? Para que isso acontecesse. Só que o pai não se contentou somente em receber ele de volta. O que o pai falou? O que o pai fez? O pai tirou o seu e o que o anel representa? Autoridade. O anel representa autoridade. Lembra naquela época dos reis antigos? O rei fazia uma carta e a selava com o seu Quando viu o anel do rei, sabia que tinha uma autoridade maior. O que o pai faz? Cobre ele, tira o anel e dá no dedo, coloca a sandália e fala: vamos fazer uma festa, porque meu filho que estava morto ressuscita. O que a gente vai ler aqui no 6. Deus não se contentou, igreja, só perdoar o meu e o seu pecado. Eu vou falar algo aqui, não sei se a fé de vocês vai alcançar, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que você, no fim de tudo, vai julgar os anjos cá. Verso 6. Quando a gente lê esse versículo, entenda que está falando a respeito de você que aceitou Jesus. E nos constituiu reino e sacer para servir a Deus e Pai. Para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. A Bíblia fala que Jesus nos constituiu reis e sacer. Mas Jesus não é rei? A Bíblia fala que Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Verso 7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aquele que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Vocês compreenderam? Não deixe que os pensamentos malignos, os pensamentos do diabo, coloquem na sua mente que você não tem valor. Eu estou vivendo minha vida aqui, estou passando por algumas dificuldades, algumas circunstâncias. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Deus te criou. Deus é o seu Criador. A sua essência vem dele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Fala assim: Deus me deu domínio sobre o diabo. Igreja, como você anda em domínio? Quando você se submete à palavra porque Deus tem todo o poder, Deus tem todo o domínio. Quando você se submete à palavra dele, você está se submetendo ao próprio Deus. Então quando chega você, a Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que é embaixador? Você é um representante do reino de Deus. Na sua casa, na sua família. Talvez você não saiba disso, no seu trabalho. Mas o reino de Deus se move através da sua vida. Igor, o que o reino de Deus veio fazer? O que Cristo veio fazer? A Bíblia fala que o Filho do Homem se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Vocês estão entendendo, igreja? É através da sua vida. Primeiro na sua. Fala assim: vou orar, pedindo a Deus domínio próprio. Peça a Deus domínio próprio, igreja. Amém? O amor, eu creio que vocês estão cansados de ouvir eu falando, né? Mas peça a Deus domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Fala assim: Pai, me ajuda a compreender as revelações, as verdades contidas na sua palavra. Fala assim: Pai, eu não quero ter uma mente religiosa. Não me deixe, Senhor, ficar escravizado com uma mente religiosa. Me ajuda, me dá a graça de conhecer aquilo que o Senhor fez por mim. Fala assim: Senhor Deus, eu, com a minha força, com os meus méritos, eu nada tenho a te oferecer. Por mim mesmo, não conseguiria te servir. Por isso, eu te peço, e eu sei que o Senhor já liberou. Fala assim: eu te peço a sua graça. Fala assim: Pai, aperfeiçoa a sua graça nas minhas fraquezas. Fala assim: Pai, aperfeiçoa a sua graça na onde eu sou falho.
Fala assim: Pai, aperfeiçoa a sua graça em mim. Fala assim: Pai, eu quero voltar à origem, eu quero espelhar, eu quero refletir a sua glória. Eu quero ser a luz do mundo e o sal da terra. Aonde eu for, eu quero que a sua glória, que a sua impressão, que o seu reflexo brilhe através de mim para as outras pessoas que estão nas trevas. Que o seu reflexo, que a luz da sua presença, através de mim, alcance aqueles que estão presos, cativos pelas trevas. Fala assim: Pai, eu sei que através de mim, o teu Espírito e o teu reino alcançará aqueles que estão perdidos. Fala assim: Senhor, me dá uma nova mente. Coloca em mim a mente de Cristo. Restaura a minha mente. Regenera o meu coração. Me faz viver debaixo da sua graça todos os dias da minha vida. Gostaria que você continuasse com os seus olhos fechados e que você fizesse a sua oração agora, com as suas palavras. A Bíblia fala que você podemos nos achegar a Ele, podemos nos achegar ao trono da graça, sem culpa, sem medo. Com seus olhos fechados agora, se achegue a Deus, se achegue a mim e eu me achegarei a você. Se achegue a Ele em humildade, reconhecendo que você não merecia nada, mas na bondade dele, Ele já te deu tudo.